O filme Tom é uma obra cinematográfica que se destaca imediatamente pelo seu enredo vibrante e multifacetado, oferecendo uma experiência que combina humor, drama e uma crítica sutil à sociedade contemporânea. E desde os primeiros minutos, o espectador é imerso em uma atmosfera de festa caótica, mas organizada, onde cada personagem tem seu papel definido e, ao mesmo tempo, inesperado, e a narrativa começa com a introdução de um grupo de animais antropomorfizados que refletem traços humanos de forma exagerada, criando um paralelo com comportamentos sociais que muitas vezes passam despercebidos, e o diretor utiliza essa abordagem para explorar temas como amizade, rivalidade, ambição e o desejo universal de pertencimento. E a primeira cena em que os personagens se reúnem em uma clareira iluminada por lanternas coloridas já estabelece o tom do filme, mostrando como a luz e a cor são usadas não apenas como elementos estéticos, mas como metáforas visuais para emoções e conflitos internos. E à medida que a câmera percorre os rostos expressivos e detalhados dos animais, é impossível não notar a atenção minuciosa à animação, que permite que cada movimento, cada olhar e cada gesto comunique camadas de significado que vão além do diálogo. E isso se torna particularmente evidente em cenas como a da preparação da festa, onde a coordenação entre os personagens revela dinâmicas de poder e liderança, e cada interação é cuidadosamente construída para mostrar como pequenas decisões podem impactar todo o grupo, e a música desempenha um papel central na narrativa, com composições que variam entre ritmos animados e momentos mais contemplativos, reforçando a evolução emocional da história e enfatizando a conexão entre os personagens. E não apenas isso, mas os efeitos sonoros sutis, como o tilintar de copos ou o farfalhar das folhas, contribuem para a imersão total do espectador, criando uma sensação quase tátil de presença na festa, e enquanto o enredo se desenvolve, surgem conflitos que parecem triviais à primeira vista, mas que carregam simbolismos profundos sobre a natureza das relações e sobre como a sociedade muitas vezes valoriza a aparência e o status em detrimento da autenticidade e da empatia. E isso é exemplificado pela rivalidade entre dois protagonistas, cujas disputas iniciais sobre a organização de atividades para a festa evoluem para uma série de mal-entendidos e competições que refletem questões humanas universais, e a direção consegue equilibrar perfeitamente o humor físico com o drama emocional, permitindo que o público se divirta enquanto, simultaneamente, é convidado a refletir sobre comportamentos próprios e coletivos, e um dos momentos mais marcantes do filme ocorre durante a grande dança noturna, quando a animação atinge seu ápice e cada personagem, com sua personalidade distinta, encontra seu espaço na coreografia, mostrando visualmente como a diversidade e a colaboração podem gerar harmonia, mesmo em meio ao caos aparente, e os detalhes na animação, como o brilho nos olhos, os pequenos movimentos das orelhas ou a sutileza nos gestos das mãos, enriquecem a narrativa e permitem que o espectador perceba nuances emocionais que palavras sozinhas não conseguiriam transmitir. E é fascinante observar como o roteiro incorpora elementos de storytelling clássico com inovação, misturando arcos de redenção, amizade, rivalidade e autodescoberta de forma fluida, e cada cena parece cuidadosamente coreografada para reforçar o ritmo e a energia do filme, mantendo o público constantemente engajado, e outra cena digna de destaque é quando os personagens enfrentam um imprevisto durante a festa, que testa sua capacidade de cooperação e empatia. E esse momento funciona como um catalisador para o desenvolvimento de laços mais profundos e autênticos entre eles, e a sequência é conduzida de maneira tão natural e envolvente que o espectador sente a tensão e o alívio simultaneamente, evidenciando a maestria do diretor em manipular emoção e expectativa, e ao longo do filme, a construção de cada personagem é rica e detalhada, permitindo que suas motivações, medos e desejos sejam compreendidos de maneira intuitiva, e o público é incentivado a se identificar com suas experiências, criando uma conexão emocional que é rara em filmes do gênero, e a ambientação também merece destaque, pois os cenários, embora fantasiosos, são críveis e detalhados, cada árvore, cada elemento decorativo e cada iluminação contribuem para criar um mundo coeso e imersivo, onde a narrativa pode se desdobrar sem que o espectador perca o senso de realidade, e a direção de fotografia é exemplar, explorando ângulos inusitados e movimentos de câmera que ampliam a percepção espacial e emocional, transformando cenas aparentemente simples em experiências visuais ricas e complexas. Isso é particularmente notável em cenas de grupo, onde a coreografia visual transmite a energia coletiva de forma clara e impactante, e não menos importante, a trilha sonora
contribui significativamente para a construção da narrativa, variando entre melodias alegres, tensas e contemplativas, e cada mudança de ritmo musical acompanha perfeitamente a evolução emocional da história, intensificando a imersão e o engajamento do público. E em termos de roteiro, o filme é habilidoso ao entrelaçar várias subtramas, mantendo a coerência e o ritmo, e cada conflito, cada resolução e cada reviravolta são apresentados de forma a maximizar o impacto emocional, mantendo o espectador atento e emocionalmente investido, e a habilidade do roteirista em equilibrar humor e emoção é evidente em diálogos que são simultaneamente engraçados e reveladores, permitindo que a narrativa avance de maneira orgânica, sem recorrer a clichês previsíveis. E a riqueza de detalhes nas interações, nos ambientes e nas expressões visuais faz com que o filme ofereça camadas de interpretação, desde apreciação estética até análise psicológica, social e emocional, e é fascinante notar como cada cena funciona em múltiplos níveis, permitindo que o público descubra novos significados a cada revisão, e a narrativa também se destaca por sua abordagem inclusiva, mostrando diversidade de personalidades, habilidades e perspectivas, refletindo a complexidade da vida real e reforçando mensagens de aceitação, colaboração e valorização do indivíduo. E ao analisar a progressão do enredo, é evidente como o diretor mantém um equilíbrio delicado entre ritmo e profundidade, garantindo que o filme seja acessível e envolvente, sem sacrificar a riqueza narrativa, e isso é particularmente evidente em cenas de clímax emocional, onde a tensão, o humor e a resolução se unem de forma harmoniosa, criando experiências memoráveis que permanecem com o espectador muito depois do término. E considerando a experiência cinematográfica como um todo, Toma se destaca como um filme que consegue entreter, emocionar e provocar reflexão de maneira equilibrada e magistral, oferecendo momentos de riso, surpresa, emoção e contemplação, e a combinação de animação detalhada, roteiro inteligente, direção inspirada e trilha sonora envolvente cria uma obra que é ao mesmo tempo divertida e significativa, ressoando com públicos de todas as idades e deixando uma impressão duradoura na memória do espectador, e ao final da narrativa, a festa chega ao seu auge, todos os personagens encontram seus papéis e resolvem conflitos internos, e o desfecho, embora alegre, não é simplista, mantendo complexidade emocional e ressonância temática, e a sensação de comunidade, pertencimento e celebração que permeia o filme deixa uma mensagem positiva sobre empatia, cooperação e autenticidade, tornando Toma uma obra-prima que merece atenção tanto pelo entretenimento quanto pela profundidade temática, e refletir sobre suas cenas nos permite perceber nuances sobre comportamento, relacionamentos e sociedade que dificilmente seriam tão evidentes em narrativas convencionais, e a maestria do filme reside justamente em equilibrar todos esses elementos, criando uma experiência cinematográfica completa, envolvente e inesquecível para qualquer espectador atento e apreciador da arte do cinema.